Valeu. Boa noite. Boa noite a todos. É muito bom estar aqui, revendo gente que eu já conheço, conhecendo gente nova. Meu nome é Alexandre. Eu sou pastor lá em Sorocaba, de uma igreja que é filha desta igreja aqui. Começou com uma congregação da IBAB, lá em Sorocaba, há 6 anos. E hoje se chama Comunidade Batista em Sorocaba. E eu fui pastor aqui de jovens durante alguns anos. Alguns da minha geração estão aqui, não sei nem o que estão fazendo aqui ainda. Então foi bom ver bastante gente aí, ver nossos amigos e conhecer outros tantos. E eu estou muito animado aqui para essa noite, para o nosso tema. Eu acho que é muito importante, muito interessante, suscita muitas discussões. Eu quero falar algumas coisas aqui, dar alguns pitacos, tentar levantar algumas outras dúvidas. Quero colocar algumas caraminholas na sua cabeça, mas também gostaria de chegar a um final do nosso momento aqui de reflexão, sendo pastoreados mutuamente aqui, todos nós sendo pastoreados por Deus e pela palavra. Meu desejo maior aqui é pastoral, muito mais do que filosófico e teológico essa noite. Queria que Deus nos abençoasse e nos pastoreasse com os dilemas que surgem quando nós pensamos essas questões que são do tema do mês aqui de vocês. Se é Deus quem escreveu a nossa história, se somos nós, posso escrever a minha história, que você tem aqui, você deve ter recebido também até um cartãozinho aí, né? E hoje o que aparece para mim aqui é esse tema sobre quem escreve o meu futuro, se sou eu que escrevo, se é Deus, onde entra Deus e onde entro eu na minha história. Isso é um dilema muito antigo, mas que ele tem algumas conotações muito próprias da nossa geração. Eu queria fazer você pensar sobre isso. De que existem algumas perguntas que você faz que ninguém mais fez na história. Ou, existe um jeito de fazer essas perguntas que é seu e meu. Que não é o jeito, por exemplo, de Paulo, que não é o jeito do Pedro, valeu, Tiago, nem do Tiago, da Bíblia. Não é o jeito do Moisés, não foi o jeito do Abraão. Há algumas peculiaridades na nossa maneira de fazer essas perguntas que são nossas. E às vezes a gente pega esse tipo de pensamento nosso, da nossa geração, e tenta forçar esse pensamento e esse questionamento na Bíblia e tenta encaixar, como se Jesus tivesse tido essa crise, como se o Paulo tivesse tido a mesma crise, mas não necessariamente eles tiveram. Então quando a gente tem alguns temas como esses, é importante fazer essa primeira distinção. Tem coisas que são dilemas da sua geração, que você na Bíblia vai encontrar vestígios de como tratar na sua geração com seus dilemas. Mas que você não vai encontrar um texto tão claramente satisfatório para essas questões. E essa é uma delas. Você não encontra nenhum texto na Bíblia que seja definitivo e que diga, não, fique tranquilo, é Deus que escreve a sua história, você não precisa se preocupar com nada. Por outro lado, você não encontra na Bíblia nenhum texto que diga, não, a sua história inteira está no seu colo e você se vira. Se alguém tivesse encontrado, a gente não precisava falar sobre isso. E não é assim que funciona. Por que não é assim que funciona? Porque, na verdade, não sendo este um dilema bíblico, não é mesmo, os apóstolos e os irmãos mais antigos, os profetas e os patriarcas, eles não tinham esse questionamento sobre o que é que eles decidem e o que é que Deus decide. Eles tinham uma concepção muito mais primitiva da atuação de Deus no universo. Eles tinham uma outra relação com as coisas todas. Não existia isso. E esse dilema, para mim, hoje, nos nossos dias, só tem uma maneira da gente tratá-lo. De modo... Não quero ser presunçoso, então não vou dizer que existe só uma maneira. A minha maneira de tratar esse dilema é entender a situação da seguinte maneira. De que nós e Deus estamos numa dança na nossa existência, vivendo juntos, na nossa vida, na nossa geração, na história da humanidade, e que não se sabe bem como é que nessa dança, muitas vezes nós temos a impressão de que é Deus quem nos conduz. Alguém aqui já dançou junto com outra pessoa assim, numa dança de salão e tal? Já fez isso? Então você sabe do que eu estou falando. Se você não é da geração dos bailinhos, você vai ter mais dificuldade. Mas eu sou da geração que fazia bailinho. Quando o pastor não sabia, obviamente, porque eu sou de uma igreja que eu não podia fazer bailinho, mas eu fazia mesmo assim.
E aí, a gente vive com uma relação com Deus e com a vida que a gente não tem como saber certamente quando é que nós é que estamos conduzindo a situação e de uma hora para outra parece que é Deus quem conduz todas as coisas. Nós não temos como saber esse negócio. Essa é uma questão que não adianta a gente tentar tratar filosoficamente. O que eu creio é que na nossa vida, na nossa relação com Deus, há momentos em que a nossa impressão está correta. Eu penso assim, que há momentos em que a nossa impressão está correta e parece que nós entramos num fluxo em que Deus está nos conduzindo e fazendo coisas que a gente está sendo levado. É uma oportunidade que se abriu e parece que é indiscutível. É um encontro que aconteceu e que você fala, não fiz nada, eu encontrei. Acontece alguma coisa na sua história e você diz, eu não pus a mão aqui, veio. E que você fica com aquela impressão de que você foi levado. Algumas dessas coisas são ótimas, são prazerosas, são coisas que te encantam e você fala, puxa, que maravilha. É você conhecer alguém especial num lugar, você já teve isso, que você não era nem para ter ido lá. Um amigo insistiu, você foi. E encontra alguém que você fala, encontrei o homem da minha vida. É uma menina falando de preferência. Encontrei a mulher da minha vida. De preferência, um rapaz falando. E você vai para um encontro, vai para um lugar e se depara com uma situação dessa e você começa a lembrar das curiosidades desse encontro e fala, não era para ter ido lá, não era para ter feito isso, puxa vida, olha que coisa e tal. E aí você enche a sua boca evangélica para dizer, foi Deus que me trouxe aqui hoje para te encontrar, você tem que comer uma pizza comigo porque não é possível, foi Deus quem me trouxe. Aí a gente faz todo o mise-en-scène interessante. Mas isso não é só prazeroso. Às vezes a vida te coloca numa situação extremamente dolorosa, crítica, de perda, de falência, de morte. E você também tem essa impressão de que aquilo não tem nada a ver com você. Você não fez aquilo, você não causou aquilo, você não foi diretamente aquilo. E aí as dúvidas do seu coração e do meu coração, que somos seres normais, sempre vêm. E a gente fala, onde foi que eu errei? Será que eu fiz alguma coisa errada para isso acontecer comigo? Será que foi alguma coisa que eu fiz que me levou para esse caminho? E sempre vai ter gente que vai achar os pecados que a gente pode ter cometido para que aquilo acontecesse. Será que então foi um pecado que eu cometi que me trouxe nessa situação? E a gente fica nesse dilema todo aí. Olha, eu diria uma coisa para você, não caia nessa cilada de tentar encontrar um pecado que tenha causado um fato na sua vida que aparentemente não veio de nada. Te encontrou, um fato ruim que te encontrou. Não tente encontrar um pecado como fator inicial deste processo de perda, de dor. Porque você vai encontrar pecados em você. E aí você vai adoecer, vai ficar neurótico e vai achar que há consequências diretas entre um pecado que você fez e cometeu, ou comete pelo pensamento, ou fez há 10 anos atrás, e uma coisa que aconteceu na sua vida hoje. Quando não necessariamente tem a ver, quando ainda fazem parte dessas questões da vida, que são esses encontros que você discerne lá no seu coração. Parece que alguém me puxou para dançar e eu não sei onde eu estava. E a dança não foi boa. Mas será que foi meu pecado que causou isso? Tome cuidado com isso. Tire isso de paranoia no seu coração. Não há uma relação de causa e efeito direta em coisas espirituais e físicas. Só existe causa e efeito nas coisas físicas de fato e circunstanciais de fato. Como, por exemplo, você perdeu o emprego. Por que você perdeu o emprego? Eu perdi o emprego porque eu fui um mau funcionário. É simples assim. Às vezes é por isso que você perde o emprego. É quando, por exemplo, você está dançando. E você lá no seu coração, não adianta ser safado e safadinha e ficar falando, oi, foi Deus que quis me dar uma coisa melhor. Não seja pilantra, você sabe. Você sabe, a bola estava cantada, meu filho. Foi você que puxou para dançar. Aí tem causa e efeito. Aí tem causa e efeito. A vida tem dessas coisas. A gente puxa para dançar e brinca com perigo. Pessoas que brincam com a sua sexualidade e num dia trágico descobrem que são soropositivo. Tem causa e efeito. Nós estamos brincando com coisa séria. Colocamos a mão muito perto do fogo.
Olha. Mas e uma pessoa que vive uma vida socialmente correta, assim, nesse sentido de não se expor a perigos, não moralmente, porque não é isso que nos interessa, mas não se expõe a perigos, ou tenta fugir desses perigos, mas descobre que tem uma doença que somente acomete pessoas que estão sempre expostas a perigo. Por um descuido, por uma... Elas foram levadas, elas dançaram com aquela história. Elas não decidiram. A gente precisa entender que a vida é feita desses dois fenômenos. Há coisas que acontecem conosco que somos nós que estamos puxando para dançar. Nós temos que ter responsabilidade diante disso, da vida e das coisas, e analisar com cuidado e atenção essas questões todas. E há outras coisas que acontecem na nossa história que nós fomos levados pela dança. E nós não vamos ter explicação. Quando elas são boas, a gente vai encher a boca e vai dizer, puxa, Deus me levou para aquele lugar, que maravilha, que coisa boa. Quando elas não são boas, a nossa tendência é dizer que nós cometemos por nosso pecado este acontecimento e criamos esse fato. Isso só nos cria paranoia, só nos adoece. Tentar definir de uma vez por todas quem é que escreve a história, se é você ou é Deus, é uma das coisas mais sem sentido e despropositadas do pensamento humano. Nenhum ser humano vai conseguir construir uma teologia, uma filosofia, um pensamento lógico que seja capaz de responder de modo definitivo e cabal a essa pergunta de um jeito lógico. Não é possível. A gente não sabe mesmo. Você e eu não sabemos, por exemplo, quantas coisas nós não sofremos nessa vida. Você e eu não temos condição de calcular de quantos perigos nós fomos libertos. Nós não sabemos. Nós não sabemos como é essa vida. Isso vai além do nosso controle. Então, a primeira ideia que surge quando a gente fala sobre um tema desse, que é a ideia de tentar definir quem é que escreve a história e quem não escreve, a gente tem que tirar de lado. E as razões de por que nós queremos tanto saber quem é que faz e quem é que deixa de fazer, é que a gente tem que colocar na mesa com responsabilidade e sinceridade e dizer, são razões que precisam ser revistas. É muito comum, isso acontece bastante, você começar um namoro dizendo para alguém que você orou e Deus mostrou para você que ela é a pessoa certa da sua vida. Se você está na igreja, se você tem essa pinta de crente e tal. Você já fez isso hoje aqui? Tem alguém já fazendo? Alguém que já ia fazer hoje à noite, eu já queimei seu filme. Você vai ter que arrumar uma outra cantada, porque essa já foi, pro Beleléu. Foi Deus que me deu você, eu orei muito. E é isso mesmo, eu acho que nós somos feitos um para o outro. E é tão comum também, não menos comum é, que depois de alguns meses e algum tempo, a gente diga assim, eu orei e Deus me falou para eu não namorar com você mais. Não é assim? Então, muitas vezes nós nos escondemos atrás de um dilema filosófico insolúvel, ao invés de tomarmos decisões na nossa vida apoiados na nossa decisão. Quer ver um exemplo? Você está mal no seu ambiente de trabalho, está cansado do seu chefe, das suas rotinas, do seu trabalho não está legal. E você começa a orar dizendo, Deus, eu quero outro lugar, Deus, eu quero outro lugar, Deus, eu quero outro lugar. E aí aparece uma oportunidade, você mandou seu currículo, foi atrás. Não se sabe se foi você que puxou a dança ou se foi Deus que te puxou, não dá para saber, mas apareceu um emprego aí. Você começou a trabalhar, agora sim, inclusive, eu vou poder viver o reino de Deus nesse emprego. Porque o que me atrapalhava de ser cristão de verdade era que o meu emprego antigo era ruim. Então, mas agora, eu vou fazer tudo lá que o pastor Ed ensina sobre o reino de Deus. Agora sim. Isso é muito comum. Não menos comum é que no novo emprego, depois de algum tempo, as mesmas dificuldades, reclamações, problemas com pessoas, inadequação de ambiente, volte.